Boa tarde a todos. Finalmente temos o Mídia, essa última sessão, que se chama sobre os novos modelos de negócio nos mídia. E para nos dar um pouco, alguma informação sobre esta matéria, temos um orador convidado. O orador é o Rodolfo Correia. O Rodolfo, desde março de 2015, que é responsável pela área de negócio TV e mídia na região mediterrânica da Ericsson, uma região pequena que engloba somente 25 países. Enfim, grande trabalho. Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Computacional, ramo de Telecomunicações e Eletrónica, no Instituto Superior Técnico, Rodolfo Correia possui igualmente uma pós-graduação em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação. Uma salva de palmas. Rodolfo, bem-vindo. Boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, em nome da Ericsson, o convite à IPDC, na pessoa do seu presidente, Rogério Carapuça. Muito obrigado. E eu venho partilhar uma visão do Mídia 2020, um bocadinho da evolução que a Ericsson vê no setor dos mídia e procurar, de alguma forma, partilhar e lançar algumas temáticas para o debate. Vou focar-me em pontos que acreditamos são mais transformadores da indústria e, de alguma forma, estabelecer algumas reflexões que poderemos depois passar para debate com este painel de luxo e espero que seja um debate bastante ativo. Eu começava, se calhar, por pegar um bocadinho no tema da televisão. Eu penso que hoje em dia, e já foi, digamos, falado um bocadinho aqui, a televisão está a sofrer uma transformação muito forte. Estamos perante um novo paradigma, não há dúvida nenhuma. Eu tenho 3 filhos e realmente o que eu vejo em casa em termos de consumo de vídeo e de mídia é completamente impressionante. Querem ver as coisas na altura que querem, no sítio que querem, no dispositivo, iPad, etc. Querem ver séries para trás, para a frente, portanto é uma confusão. E penso que aqui a primeira mensagem é realmente que no mundo da Network Society, como nós a vemos na Ericsson, nós vemos que qualquer dispositivo em 2020 que tenha um dispositivo e um ecrã terá possibilidade de consumir serviços de vídeo e serviços de televisão. E isto tudo ligado à rede vai transformar dramaticamente a experiência de televisão e de mídia. E eu vou passar um pequeno filme de 2 minutos que tenta traduzir um bocadinho esta evolução que tem vindo a sofrer a televisão e depois passar um bocadinho para as mensagens que quero deixar aqui no debate. I was born in the 30s, saw colour in the 50s, and spread my wings at the turn of the century. I've seen it all. Grown up and changed my ways. I've shared revolutions, memories, we have liftoff, and moments with generations of people. Today, I'm worth a fortune. And I have all the right connections to all the right people in all of the right places. You could say that I'm a pretty big deal, but I'm everyone's and anyone's, anytime, anywhere, and anyhow. I'm TV in 2020. It's time to play. Bom, isto é uma pequena introdução ao tema e o que será melhor de prever um pouco o futuro que olhar um bocadinho para o presente. Nós fazemos todos os anos, inclusivamente mais do que uma vez por ano, uma análise, por um lado, às redes que nós gerimos e, por outro lado, às redes que indiretamente fornecemos tecnologia e olhamos ao perfil de tráfego e ao perfil de utilização dessas mesmas redes. E já em 2014
o tráfego de vídeo representa quase metade do tráfego das redes ao dia de hoje. Naturalmente que depende bastante do segmento de consumidor. Os consumidores heavy users que nós vemos nas redes tipicamente consomem mais de 20 vezes o tráfego que um consumidor normal, ou seja, em média, 1 hora de vídeo por dia. E o que nós prevemos para 2020 é que este tráfego seja brutalmente exponenciado. E naturalmente que aqui, à volta de 13 vezes, é a nossa previsão, mas isto naturalmente que significa que o vídeo tem totalmente uma forma diferente de dimensionar a cadeia de valor e tem uma disrupção fundamental em todos os agentes da cadeia de valor. Portanto, esta é a primeira, digamos, mensagem que nós vemos em termos de utilização do vídeo. Voltando um bocadinho à nossa análise do Media Vision 2020, nós analisamos em geral 3 vetores que influenciam um pouco esta problemática da televisão e do vídeo. O primeiro tem justamente a ver com os consumidores, de que forma é que eles, com os seus comportamentos, as suas necessidades, os seus devices, querem aceder a determinado tipo de conteúdo e a determinado tipo de serviço. O segundo eixo tem mais a ver com o negócio, novos players na cadeia de valor, novas fontes de receita, de que forma é que o shift do revenue é feito a nível da cadeia de valor, o shift do custo também é importante, e no vídeo isto cada vez se torna mais importante, e não menos importante as questões tecnológicas. Portanto, são 3 eixos que analisamos nesta visão de 2020. E eu gostaria de começar por 2 pontos que são mais da área tecnológica, mas que são, de alguma forma, aqueles comportamentos que são disruptores de toda a cadeia de valor. O primeiro deles é o IP. Todos nós concordaremos que, efetivamente, o IP na última década transformou as nossas vidas dramaticamente, e o que nós acreditamos que em 2020 esta aceleração seja cada vez maior. Existe a maior necessidade de velocidade na internet, maior necessidade de largura de banda na internet e maior consumo de vídeo na internet, o que naturalmente cria bastantes desafios em todas as redes que suportam esta tecnologia, desde que seja a aquisição do vídeo até à distribuição final aos utilizadores. Este é o primeiro, e naturalmente aqui a BBC já o ano passado definiu que com esta tendência do mobility e do IP vão colocar fora dos mercados UK o mobile como primeira prioridade em termos de estratégia. Portanto, isto naturalmente que tem um impacto profundo na sua maneira de ver os negócios. O segundo ponto, que também é muito importante, e eu penso que aqui poderá ser também discutido, é invariavelmente o tema do OTT. O OTT é um tema bastante abrangente, pode, digamos, ter várias leituras, mas a nossa análise é que, no fundo, a internet e o fenómeno da internet vai permitir que esta aceleração em 2020 seja cada vez mais evidente. Nós achamos que qualquer player na cadeia de valor, independentemente de ser um content provider, broadcaster ou um telco service provider, terá dentro da sua estratégia de aproximação ao mercado qualquer tipo de entrega usando o canal internet, pode-se chamar o OTT. Outro facto também muito importante e poderá ser interessante também para o debate é que vemos um shift na utilização do consumo do linear para o não linear. E acreditamos que em 2020 este consumo esteja em paridade, ou seja, em número de horas de consumo, o conteúdo linear seja exatamente o mesmo que o conteúdo não linear. E isto também tem, naturalmente, impactos profundos na forma como é feito a monetização dos conteúdos e a entrega ao utilizador final. Portanto, estes são os 2 primeiros pontos tecnológicos que eu deixaria um bocadinho para a frente. Olhando um bocadinho para a cadeia de valor, eu penso que aqui temos um lado da cadeia de valor aqui representada. A Ericsson trabalha com todos eles. Content owners, estamos a falar de marcas com notoriedade, nomeadamente Disney, ESPNs, etc. Broadcasters, BBC, ITV, etc. E depois os service providers que, no fundo, agregam o conteúdo e entregam ao utilizador final. E olhando um bocadinho para esta cadeia de valor, o que nós assistimos é que todos eles, sem exceção, o que pretendem é ter uma share da pocket do consumidor final e chegar ao consumidor final da forma mais eficiente e mais inteligente possível. Os content owners e broadcasters, com todo o que nós vemos em termos de lançamentos de OTT, cada vez mais, ou pode ser uma possibilidade, o seu grau de dependência das redes que suportam a entrega do serviço pode tornar-se menor. Por outro lado, vemos players de ecossistemas
digamos, mais ligados ao device, como é o caso da Google, da Apple, etc., que estão a aproximar-se também da área de televisão. A Apple TV, todos falam que depois do verão lançará um serviço de, digamos, boosted no Apple TV. E, por outro lado, os service providers, como agregadores, têm um desafio de manter, de alguma forma, um interesse no seu consumidor, têm um desafio de manter a monetização no investimento das redes e, portanto, há aqui uma panóplia de interesses na cadeia de valor que é importante de compreender. Primeira mensagem que deixo no debate é, a nível de conteúdo, o que vemos como evolução para o futuro é uma contínua reinvestimento dos content providers e broadcasters em conteúdo, em formatos específicos, em formatos que sejam premium. Primeira mensagem. Segunda mensagem, decorrente ainda do conteúdo, é a tradução da globalização, portanto, a monetização desse conteúdo para os seus consumidores, independentemente das barreiras geográficas onde eles possam estar. Isto, naturalmente, a componente tecnológica que mostrei atrás, como o OTT e a internet, são profundos enablers desta realidade. E o terceiro ponto, que penso que também é importante de considerar, é todo o movimento de consolidação que nós vemos hoje em dia no setor. Por um lado, a AT&T, a aquisição da DirecTV, a Vodafone fazer aquisições na área do cabo, a Telefónica, aquisições da Canal Plus, e este fenómeno tem tendência a aumentar e não a reduzir. E, portanto, isto também cria um fenómeno de escala, um fenómeno de força de negociação por um lado e para o outro, e, portanto, isto também é importante de ter em conta. Segunda mensagem, se o conteúdo não deixará de ser o king, definitivamente a escolha é a queen. Isto significa que, cada vez mais, a diferenciação passará por smart bundling, por agregação, por discovery, search, smart recommendation do conteúdo de forma transversal, quer seja linear, quer seja não linear. O consumidor, hoje em dia, cada vez mais vê uma barreira da quantidade de conteúdo imensa que tem à sua frente. Portanto, aqui, o grande, digamos, player que pode trazer alguma diferença é aquele que conseguir colocar frente ao utilizador uma escolha cada vez menor e, portanto, haver aqui uma forma mais transparente de aceder ao conteúdo. Aqui um exemplo que eu gostaria de deixar, e penso que aqui os Estados Unidos é sempre um mercado interessante. Ainda no ano passado, a Verizon e a Netflix tiveram ali algumas questões bastante interessantes, mas é curioso que no final do ano 2014, no estado de Nova Iorque, a Verizon associou ao seu serviço de bundle triple play normal um pacote Netflix que oferecia gratuitamente. Portanto, isto é interessante, ainda que tenha sido só num ponto geográfico nos Estados Unidos, é interessante mostrar também que o próprio operador está a pensar nesta perspectiva de agregação dos diferentes ecossistemas. E o terceiro ponto tem a ver com a exclusividade. Eu penso que aqui temos players que, de certeza, que terão mais capacidade de abordar este tema, mas o que vemos aqui são duas tendências fundamentais. A primeira é, digamos, o abordar diretamente ao consumidor de serviços por parte dos content providers e broadcasters. Aqui a HBO já o fez no passado. A pergunta é se haverá outros players a fazer o mesmo ou não. De que forma é que isso é possível ser monetizado e de que forma é que isso tem um impacto na monetização da rede dos operadores, que veem o tráfego a crescer e muitas vezes não veem essa receita a aparecer. O segundo ponto aqui que é importante de referir tem a ver com justamente o aproximar aos conteúdos exclusivos. Aqui o exemplo é naturalmente o House of Cards Netflix. Não há digamos, exemplos tão fortes quanto este. E, portanto, há aqui um player que consegue, de alguma forma, monetizar um conteúdo exclusivo para uma audiência fundamentalmente online. Portanto, aqui em jeito de conclusão, e antes de passar para os pontos de reflexão, eu penso que a mensagem que gostaria de deixar era que realmente a televisão está num processo de transformação profundo. Existe um paradigma neste momento com vários players a quererem, de alguma forma, chegar ao consumidor final. Uma das componentes que nós vemos é que a televisão, tal como a conhecíamos, tem tendência a mudar radicalmente e a experiência de televisão a aproximar-se muito mais do que é o comportamento de internet que vemos, digamos, em outros setores. E, portanto, aqui é um desafio que não é só dos content providers, não é só dos broadcasters, não é só dos service providers, é de todo o ecossistema
para justamente abordar um bocadinho esta temática. E gostaria de finalizar deixando aqui umas pequenas questões, não sei se serão todas elas respondidas, mas de qualquer maneira, a primeira tem a ver com os devices, eu falei um pouco anteriormente. A nossa visão do 2020 prevê que existirão à volta de 15 bilhões de devices video-enabled na rede, ligados à rede. Qual é o impacto que isto tem no ecossistema? Primeira pergunta. A segunda pergunta ou reflexão tem a ver com o bundling de conteúdo e serviço, linear e não linear. De que forma é que isto tem impacto nos novos players que vão entrar? Será que o modelo de Pay TV, tal como o conhecemos, morreu? Terceira pergunta tem a ver com o OTT, naturalmente, e o IP. Será que todos têm preparadas as estratégias de endereçar a entrega de conteúdo através do IP? E de que forma é que isso tem impacto não só tecnológico, como também de negócio? A quarta pergunta tem a ver com justamente esta não linearidade do conteúdo. Portanto, nós prevemos que 50% do conteúdo em 2020, em número de horas, será linear e 50% não linear. De que forma é que isto tem impacto nos modelos de negócio, nos direitos, na publicidade e de que forma é que esta necessidade do consumidor, que é evidente, pode ser ajustada para, de alguma forma, endereçar as aspirações das diferentes marcas de conteúdo. E no final, eu penso que aqui há uma pergunta que dificilmente conseguiremos ter resposta: quem é que vai ser o vencedor desta nova era da televisão? E com isto concluo e deixo um bocadinho as considerações para este painel de luxo. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Portanto, passaríamos agora a debater estes temas no painel. Eu gostaria de apresentar o painel, sem antes primeiro agradecer à APDC, na presença do seu presidente, o meu amigo Rogério Carapuça, pelo convite que me endereçou e que muito me honra estar aqui e ter o privilégio de conduzir este painel de ilustres sábios nesta matéria. Enfim, vou-se apresentá-los. João Galveias, diretor de Serviços Digitais e Multimídia da RTP. João Paulo Luz, diretor comercial para a área digital da empresa. Ricardo Tomé, diretor coordenador da Mídia Capital Digital. Rolando Oliveira, administrador da Global Media Group. E, por fim, mas não last but not the least, a Managing Partner, a Managing Director da Fox, Vera Pereira. Muito bem. Eu começaria pelo João. João, de facto, este negócio está a mudar. Ainda tivemos a ocasião de ver aqui, temos vindo a transformar-nos. Todos nós temos que nos reinventar e olhamos sempre um pouco para o que se passa além Atlântico como exemplo. Talvez não exemplo a seguir, mas como aquilo que eles estão a fazer e de alguma forma refletir se isso se adapta ou não se adapta à nossa realidade. Quais é que são as grandes diferenças nos modelos de negócios que foram seguidos pelos americanos e pelos portugueses? Boa tarde a todos. Eu se calhar começava por falar um bocadinho dos produtos que os americanos têm, alguns produtos americanos e alguns outros produtos também que estão já na Europa, nomeadamente no mercado espanhol, no mercado francês, no mercado inglês e italiano também. E podemos separar, se calhar, o tipo de produtos entre os produtos que as televisões free-to-air fazem. Há produtos depois digital nativos, obviamente. Há a Houseman S TV, que é uma televisão que nasceu no YouTube e que está dirigida para o público jovem e que tem um modelo baseado em publicidade no YouTube e que tem coisas estranhas como retribuir os espectadores pela visualização do canal. São coisas um bocadinho estranhas para nós. Portanto, eles pedem o endereço do PayPal para pagar a quem está a ver. Portanto, são coisas mais estranhas para nós, pelo menos operadores mais convencionais. Portanto, há produtos que têm a ver com as televisões free-to-air, depois há produtos que têm a ver com as televisões premium, de conteúdos premium, como desporto ou como conteúdos de muito valor, como, por exemplo, o Game of Thrones da HBO. Quando estamos a falar de televisões free-to-air, tipicamente neste momento na América, quer a NBC, quer a ABC, em França, a France Télévisions, por exemplo, que é o operador público francês, as televisões comerciais inglesas, as televisões belgas, as televisões espanholas, a A3 Media, tendem a ter uma operação OTT que serve os conteúdos em time shift com suporte publicitário, mimetizando um pouco a experiência televisiva. Portanto, a pessoa, quando vai ver
o conteúdo na íntegra estará disponível para assistir a mais publicidade do que estiver a ver um pequeno conteúdo. Quer dizer, um vídeo de 2 minutos suporta 30 segundos de vídeo publicitário, um conteúdo de 1 hora se calhar suporta 3 spots no início, 3 spots a meio, 3 spots no outro intervalo. Portanto, esse é um modelo que neste momento está a funcionar em algumas televisões, quer americanas, quer europeias, e que eu penso que poderá ser um modelo que as televisões free-to-air em Portugal, agora a TVI também tem o TV Player, a RTP já tinha o RTP Player desde 2011, portanto, o mercado está a mexer. Depois daqui a bocadinho também vamos falar ali de um novo recém-nascido no mercado nacional, que a Vera nos vai poder falar sobre isso. E, portanto, é um modelo que poderá fazer sentido, mas que tem que, em Portugal, fazer um caminho de evolução a nível do modelo de negócio comercial, porque neste momento o ecossistema comercial não está preparado para este inventário de vídeo e para esta nova forma de comercialização do vídeo. Penso que aqui o João Paulo também poderá ter alguma coisa a dizer sobre este tema, ele é grande especialista em publicidade digital e provavelmente haverá aqui um tema, uma ligação entre os operadores de televisão e portanto, produtores deste tipo de conteúdos, as agências de meios e também os anunciantes, para ver como é que este novo ecossistema começa a funcionar. Depois há alguma inovação muito interessante. Por exemplo, a France Télévisions lançou, há coisa de 2 semanas, um produto novo que é o Zoom, France TV Zoom, que é um produto é um produto que começou pela mobilidade e que está no eixo de, em primeiro lugar, a relevância dos conteúdos. As pessoas podem selecionar que tipo de conteúdo querem consumir. Depois tem a ver com o contexto de utilização do conteúdo e depois com a oportunidade e o tempo disponível. Portanto, basicamente aquilo é um fazedor de playlists em tempo real ou de canais em tempo real que tem a ver com estes eixos que eu enunciei. Portanto, é um produto extremamente interessante que acho que poderá ter alguma coisa a ver com o futuro da evolução destas formas de distribuição. Do lado dos players premium, o que nós assistimos, por exemplo, o caso da HBO é um bom caso, é um caso em que a HBO tinha um negócio muito forte de distribuição cabo, premium, e que, à boleia desse negócio, monta uma operação OTT que faz sentido ligada aos utilizadores que já têm, ou começou por fazer sentido dessa forma, aos utilizadores que tinham cabo, as pessoas que eram clientes da HBO podiam subscrever o serviço e, portanto, ter acesso a uma nova forma de ver televisão, e agora eles já avançaram para dar esse serviço não só aos subscritores cabo, mas eles ainda estão só em plataformas, não estão diretamente com os clientes, mas para dar esse serviço a quem tenha, por exemplo, um Apple TV, um Amazon, portanto, um Amazon Fire. Portanto, há aqui um modelo para não destruir valor, provavelmente, porque o valor era grande e era um bocado distante, se calhar, fazer a conta, não saía. Há esse modelo de ligação primeiro, agora a evolução disto não sabemos o que é que poderá ser. E, portanto, acho que estes são assim os grandes modelos. Depois, obviamente, há os digital nativos, como o Hulu, que está baseado nas televisões americanas, nos grandes operadores americanos, e o Netflix foi um bocadinho um outlier, que correu um bocadinho por fora e chegou, e neste momento tem uma dimensão muito grande, vai chegar a Portugal em breve. Vamos ver que tipo de sucesso poderá ter cá com o catálogo que tem, que é um catálogo que não é um catálogo vivo, digamos que é um catálogo relativamente datado, e onde as grandes estrelas da companhia, como o House of Cards e como o Orange is the New Black, são as grandes estrelas da companhia, não vão estar disponíveis. Precisamente é uma coisa curiosa, porque estão dependentes de janelas de transmissão, até a própria Netflix está dependente das janelas de transmissão, portanto, da venda de conteúdo que fez, por exemplo, no caso do House of Cards, foi à SIC, penso eu, não é? Portanto, é um tema também interessante, este tema das janelas e de quem tem os direitos, que é, digamos que assim, uma parte muito importante da equação que nós temos que tentar resolver, não é? Agora, há aqui uma coisa. Uma das últimas perguntas do Rodolfo, que era quem é que vai ganhar a guerra, eu acho que há alguém que vai ganhar a guerra já, que são os consumidores. E os utilizadores vão ganhar a guerra porque, neste momento, tem uma forma de consumir este tipo de conteúdos e os nossos serviços que não era sequer vislumbrável há uns anos. De resto, acho que isto não é uma guerra, isto é um caminho e nós vamos ter que chegar a algum lado e de certeza absoluta que vai ser melhor para os consumidores. Isso é a minha perspectiva. Obrigado, João. Vera Pinto Pereira foi mencionada. Eu, antes de mais, os meus parabéns. Hoje lançaram o Fox Play. É de facto louvável, ainda há pessoas que lançam coisas. É fantástico. Como é que pensa operacionalizar e rentabilizar este modelo de negócios? Novinho em folha, agora chegado ao nosso Portugal. É verdade. Aliás, pegando uma expressão há bocado da apresentação da Ericsson para a Fox, it's time to play. E, portanto, a partir de hoje, em Portugal, os consumidores vão poder fazer play a uma nova Fox. O que é que isto quer dizer? Isto, no fundo, é a resposta da Fox, a nível mundial, aos 2 maiores vetores de transformação do consumo de televisão, que são o multiscreen e o on-demand.
que é particularmente relevante no tipo de conteúdos que nós disponibilizamos. Portanto, as séries e esse tipo de entretenimento, onde o binge viewing ganhou uma dimensão muito importante. Aliás, nós, na média da Europa, cerca de 20% do nosso consumo já é feito em modo não linear. Portanto, é de facto preciso endereçar este tipo de consumo. Portanto, nós hoje na Fox, a verdade é que deixámos de pensar que entregamos canais, fazemos e vendemos canais, e a forma como pensamos é que fazemos e distribuímos marcas com uma experiência de entretenimento, uma experiência de conteúdos que tem um critério editorial claro, bem posicionado, com conteúdos de qualidade, com conteúdos exclusivos, porque não é só a Netflix que tem conteúdos exclusivos. Recordo que o The Walking Dead, o Wayward Pines estão exclusivamente na Fox a nível mundial, portanto é um modelo de negócio muito similar e que com esta nova forma de pensar canais, pensamos os canais de forma linear e não linear. Em termos de modelo de negócio, vamos continuar a fazê-lo de mãos dadas com o operador. Portanto, hoje lançámos com a Vodafone. Foi o operador que começou por entender esta nova tendência e apostar nela connosco desde um primeiro momento. Depois do verão, teremos connosco a nós. É um serviço que vai estar disponível nos tablets, nos smartphones, na web e nas set-top box a partir do verão. Portanto, durante o verão lançámos uma versão beta em web e devices móveis, que vai estar disponível para utilização por clientes da Vodafone, para testarem, darem-nos o feedback. É também uma altura onde a mobilidade é particularmente relevante. Depois do verão é um serviço que vai estar disponível nas set-top boxes destes dois operadores e, no fundo, aquilo que traz é a dimensão para além do linear, que é eu estar a consumir um canal Fox, mas querer ver a última temporada, os últimos 3 episódios, a série desde o princípio, porque só ouvi falar nela agora, e fazendo um simples press red no comando destes operadores, abrir-se-á todo um novo mundo, que é esta nova Fox, à qual podemos fazer play. Em termos de modelo de negócio, estou simplesmente a falar de um canal que evolui do mundo linear para não linear. O modelo de negócio é o mesmo. Okay. Portanto, não tem uma subscrição específica associada. É assim um canal que, estando disponível nos pacotes dos operadores, os pacotes de televisão dos operadores, o cliente que subscrever esses pacotes tem direito a gozar dessa experiência agora mais avançada e mais em linha com o tipo de consumo que começa a ganhar expressão, e que este consumo não linear e, portanto, fazendo uma autenticação enquanto cliente do operador, pode usufruir desses conteúdos nestes vários tipos de devices. Obrigado. Rolando, qualquer modelo de negócio que nós possamos inventar para rentabilizar isto tem uma ameaça clara. E essa ameaça, infelizmente, ela existe e chama-se pirataria. Essa pirataria, eu gostava de saber, na sua ótica, que impacto é que tem, o que é que nós podemos fazer, como evitar, porque obviamente isto tem claramente impacto, inclusive, num produtor de conteúdo que se sente, de alguma forma, vilipendiado por este ato contínuo de pirataria. E desde já, eu relembro que a semana passada fechou o Arestuga e, portanto, já conseguimos que isso acontecesse, que era algo que estava aí no ar e parecia que estava impune. Boa tarde a todos. A pirataria começou, é um problema que deriva da dinâmica do próprio mercado das telecomunicações e é um problema que nasce com a dinâmica que se tem provocado. Hoje em dia o mercado português de telecomunicações, de televisão, é dos mais avançados na Europa. Nós em Portugal temos cerca de 82% de penetração de banda larga e, portanto, de operadores com serviços de televisão em casa das pessoas, e com serviços, tipicamente com serviços de triple play, agora de quadruple play, até já ofertas de 5 play, quintuple play. E, portanto, 82% dos lares em Portugal hoje em dia têm acesso a serviços pagos, serviços dos operadores de distribuição, que incluem televisão, incluem internet, tipicamente algum tipo de voz móvel ou fixa. Esta é uma dinâmica que se criou, o mercado desenvolveu-se, permitiu criar muito mais valor para toda a cadeia de valor por trás, portanto, para os vários players, para os broadcasters, para os detentores de conteúdos. Traz, obviamente, um problema agarrado, que é a possibilidade e a capacidade, a largura de banda, aliada a um problema que agora está na moda, não é? Este problema da troika, o grande problema de consumo que nós temos em Portugal. Nós perdemos PIB, ainda não recuperamos o PIB que tínhamos há 4, 5 anos antes desta crise mundial e que nós fomos particularmente afetados.
aliar consumo a capacidade de serviços de banda larga, que está profundamente, somos dos mercados europeus mais desenvolvidos, promove incorretamente, mas a disponibilidade dos serviços. O problema isto não se pode colocar o problema nos consumidores, no entanto seria muito bom eles terem alguma consciencialização dos serviços são pagos, mas a disponibilidade e a capacidade de aceder fomentem muito e a oferta dos serviços. A pirataria afeta esta indústria, jusante a montante, em largos milhões, falo de centenas de milhões de euros para todos nós. Esta dinâmica é que nos leva a procurar alternativas, é que nos leva todos a procurar modelizar a nossa oferta de conteúdos e dos operadores, outras ferramentas. Do lado dos operadores começa-se a transformar, ou todos os operadores começam a ter ofertas de play. O que a Fox lançou hoje é um excelente serviço que, estando integrado na tal capacidade dos 82% de lares em Portugal com cobertura de serviços de televisão, permite, de um modo instantâneo, que este novo modelo de negócio, não é este novo modelo de negócio, que esta solução que a Fox Play agora apresenta esteja imediatamente disponível para os consumidores e para todo o mercado. Cada um de nós com conteúdos diferentes, a Fox, as abertas, com outros modelos de negócios mais direcionados à informação. Portanto, é um capítulo diferente. A Fox é um produtor de séries, é um produtor de entretenimento mais puro, de séries, tipicamente. Por mim, eu falo mais num capítulo de Sport TV Desporto. O desporto é um evento que vive do evento em direto. O evento em direto acarreta, isto para ligar um bocadinho à apresentação que aqui o Rogério fez, da Ericsson fez, e que falava muito do 2020 e na questão que tinha aqui um título, que era o IP transforma todo o mídia. E na realidade esta dinâmica, a capacidade de cada vez de mais largura de banda, a capacidade de novos modelos de negócio, obriga-nos a todos a alterar os nossos modelos de negócio, a oferecer cada vez mais os produtos em novos pacotes, a baixar os preços, a transformar pacotes ou em preço ou em produto, a separá-los ou a acrescentá-los em produtos. Eu chamo-lhe multiscreen, é a aplicação que lançamos na Sport TV, que nós chamamos Sport TV Multiscreen, que ainda é neste momento a única aplicação conseguimos monetizar, portanto, do ponto de vista de sucesso, para combater um pouco este fenómeno. Nós disponibilizamos, havia muita pirataria, parte dela justificada, portanto, os nossos trabalhos, os nossos estudos, o que é que nos diziam? A pirataria, em parte, acontece porque não havia acesso, ou seja, eu estou dependente de ter uma caixinha e portanto, estou agarrado à caixinha, e como eu não consigo, hoje em dia mobilidade é a palavra, todos nós temos um smartphone com certeza aqui no bolso, mais um iPad à frente, qualquer coisa do género. Se fizéssemos aqui uma sondagem, daria 100% de telemóveis, de smartphones e 50% de iPads ou de tablets. E este tipo de mobilidade que as pessoas hoje exigem na sociedade, exigem enquanto consumidores, esta mobilidade tem que também ter resposta do lado dos conteúdos. A este tipo de produtos, por exemplo, nós demos uma resposta ao transformar, nós chamamos o multiscreen, que é visualizar em várias plataformas, aqui ligado aos operadores. Os operadores têm um papel importante do ponto de vista da conectividade e linkados com os operadores nas suas múltiplas formas de distribuição, seja de cabo, seja de satélite, neste caso apenas através do cabo, portanto internet e as suas extensões via Wi-Fi, ou das suas redes de móveis, 3G, 4G, disponibilizar esta aplicação através dos operadores. Estas soluções estão-se a transformar, quer dizer, é o caminho para uma certa monetização, que é aquilo que nós falamos um pouco, é como combater ou como dar soluções. Portanto, este foi um primeiro passo que nós encontramos para dar resposta à solução, ou para dar resposta a como é que eu entrego o produto, e, portanto, monetizamos. Ainda somos o único produto monetizado em premium. Estou certo que outros rapidamente evoluirão para este modelo, ou que tentarão fazer uma cobrança pelos modelos adicionais do online. Portanto,
é um problema, temos que o combater. Falava do fecho de um grande site que eu não vou publicitar, que já fechou, mas eles há cerca de 1 ano, 2 anos, tinham tido um episódio desses, ou seja, tinham sido apertados e tinham anunciado que fechavam, mas heroicamente, dizendo logo de imediato, fechamos, mas amanhã já nos vêm aqui ao lado. E isto é um bocadinho o fenómeno da pirataria, é isto, a pirataria fecha de um lado, porque nós atacamos cada vez mais inteligentemente e às vezes brutamente, que são as armas que temos ao dispor, atacamos por todas as formas, nomeadamente as receitas, o streaming, tipicamente através de ações de tribunal. Portanto, fazemos a pressão criminal, judicial, a possível, e vamos fechando, vamos apertando o cerco. E eles transformam-se, obviamente, este caso que falava, foram identificadas as pessoas e a partir daí transformou-se num problema criminal e eles fecharam. Mas ainda bem, não é? Porque eu fico sempre espantado com esta questão, que muitas vezes ligam, não porque determinado conteúdo é exclusivo e, portanto, não nos permite nós acedermos a ele de uma forma mais aberta e, como tal, fomenta a pirataria. Eu não acredito nada disto. Quer dizer, se nós vamos com o nosso filho para o supermercado e ele roubar um chocolate, ele leva on time, direto, live, uma galheta, no mínimo, não é? Mas esse mesmo pai que deu uma galheta logo ali, não é verdade? Chega à casa e, com o maior dos esplendores, vai descarregar a última série da Fox, agora, desculpem lá, mas ela hoje está de parabéns, não é? Para ver com a família toda à volta. Quer dizer, eu acho isto fantástico, quer dizer, fantástico no mau sentido. Quer dizer, eu acho que há aqui um problema comportamental também da sociedade, porque há quem disponibiliza, mas há quem vai buscar. Se ninguém fosse buscar, também ninguém disponibilizava, não é? É ilegal. É ilegal. Deve ser perseguido. Acho que as pessoas não percebem isso, não é? Deve ser perseguido. Há aqui uma campanha que, entre vários instrumentos, há várias... esse nível de consciencialização estamos a fazê-lo, temos que fazer esse combate simultaneamente e não fechando os olhos. E porque dizia, às vezes as pessoas queixam-se que não têm acesso. Pois bem, temos que criar esse acesso e temos que descobrir formas de fazer aceder as pessoas aos conteúdos. Essa facilitação não pode, quer dizer, a partir do momento que existe, é o caso desta plataforma, de outras, da plataforma que fizemos, a partir do momento que existe, nada justifica ou nada deve justificar, já não há a questão da exclusividade, não está ao dispor. Como dizia o Rodolfo, nós temos que estar presentes onde o cliente nos quer ver e temos que disponibilizar várias plataformas. E isso deve ser o normal e o expectável. Isso leva-nos a um problema, Ricardo Tomé. De facto, tem que haver estes conteúdos e as pessoas só estão disponíveis para pagar se houver estes conteúdos. Mas os produtores de conteúdo muitas vezes não conseguem que os distribuidores de conteúdos percebam esta questão e lhes paguem pelos conteúdos. Então temos aqui um dilema, que é quem vende os conteúdos não se sente suficientemente ressarcido, os produtores, e quem distribui acha que, se calhar, é um favor que está a fazer aos produtores por estar a distribuir. Como é que isto se resolve? Como é que isto... Boa tarde a todos, antes de mais, e muito obrigado pelo convite. Nós produzimos também ali fora uns macarrons, esses vocês podem levantá-los sem qualquer custo. Aconselho do TV Player, que tem um recheio de chocolate bastante dietético. O que é que me apraz dizer sobre isso? Esse é sempre o jogo que vai existir, isso é normal, mas creio que, no fundo, todos nós acreditamos, quer operadores, quer produtores de conteúdos, que o ciclo virtuoso é sempre mais forte e tenderá a produzir melhores resultados. Nós costumamos dizer que ninguém vai à televisão para ver anúncios, ninguém vai a uma caixa senão para ver conteúdos e ninguém vai à internet, desde que se fala na apregoada Web 2.0, senão para entretenimento e também, obviamente, os e-mails. Mas o grosso do consumo de hoje, quando ligamos um smartphone, como dizia o Rodolfo aqui, qualquer smartphone ou tablet, é para conversar com amigos, para ver a última série da TVI, o direto da TV 24. E esse foi um dos desafios que temos abraçado e que acreditamos que em 2 patamares nos próximos anos será fortalecido, que é a produção de conteúdos, quer sempre naquele em que nós pensamos primeiro, que é o nosso espectador, seja também em colaboração e articulação com estratégias quer de anunciantes, quer de distribuidores e operadores. Aliás, há coisa de 11 meses, nós lançámos o TV Player faz agora um mês e pouco, e esse foi um dos desafios que tivemos ao pensar que não queríamos fazer apenas, um saco
de vídeos para ver. E o desafio foi olhar, e desde já aqui parabéns pela apresentação do Rodolfo, que lança eu vi que conseguiste ainda encurtar dos 16 minutos, conseguiste sintetizar tudo em 10, parabéns. 5 ideias-chave para 2020. E tínhamos aqui vários desafios. O primeiro desafio é que nós temos uma vantagem. Para nós falar de conteúdos exclusivos é uma coisa natural. 90% da nossa emissão são exclusivos, somos nós que os pensamos, somos nós que os produzimos. A maioria das pessoas não é o métier, mas escrever uma série, que é algo mais que quer a RTP, a SIC e a Fox dominam, leva tempo. E desenvolvemos, desde há uns anos para cá, a capacidade de, em uma semana, só para terem uma ideia, isto às vezes leva semanas ou meses, em uma semana conseguimos mexer numa cena de uma novela, de maneira a que entre 5 a 7 dias nós vamos ter algo novo nessa série. Portanto, nós trabalhamos o conteúdo e, portanto, sabemos como trabalhar. Perante isso, quando olhamos para o desafio aqui do multiscreen e do mobile, achámos que simplesmente colocar à disposição os programas na íntegra era um bocadinho o mínimo. Isso, obviamente, teríamos sempre que o fazer. E olhámos para quem tínhamos que olhar, que foi para os números e para o feedback dos utilizadores. O que é que vimos? Vimos que precisávamos de mais duas coisas fundamentais. E pego aqui também muito no que disse o João logo na abertura. Em Portugal temos uma forma de consumir conteúdos muito própria. 50% daquilo que nós temos no TV Player é live. Portanto, nós ligamos-nos muito em live, porque muita da nossa programação, como aqui certamente o Rodolfo também, naturalmente, no caso dele é maior, estamos constantemente, como aconteceu na sexta-feira perdão, tenho aqui este micro, vai ou não vai, com a transladação do Eusébio, de repente toda a gente se quer ligar à TV 24 e ver a emissão. Quando temos um reality show, todos os dias, a toda a hora, temos um país ligado e fora do país a querer ver a câmara 24 horas a partir daquela casa. E depois temos o mobile. E a partir do momento em que temos o mobile, tudo muda. Todos sabemos que hoje o tempo é escasso e dizemos, quando alguém chega ao mercado e diz, bem, eu vou ter uma aplicação chamada Snapchat, isto vai ter 10 segundos e depois desaparece. E de repente ninguém acredita que aquilo vai funcionar. E de repente tem 240 milhões de utilizadores estimados que partilham mais conteúdo fotográfico do que o próprio Facebook com 1.000 milhões e 400 lá dentro. Portanto, o que é que nós vimos aqui e que estamos a verificar ao final de um mês? Temos uma equipa que faz a curadoria selecionada em cima de todos os nossos conteúdos e vai produzir conteúdos micro de 30 segundos, 40, 90, 1 minuto a 3 minutos, que efetivamente, quando estamos numa perspectiva mobile, não temos propriamente todo o tempo do mundo para estar a ver um episódio da Única Mulher completo às 3 da tarde. O que estamos a ver é exatamente isso. Quando estamos numa perspectiva mobile, de repente temos muita gente a querer ver e a rever aquela cena em específico e aquilo que se comprova, como aliás todos os estudos indicam, não é à toa, é que nós adaptamos o contexto e os conteúdos. E no final do dia, a qualquer um dos que está aqui nestas cadeiras, só interessa uma única coisa, que é quantos e quanto tempo. Portanto, e nós queremos ter o máximo de pessoas, o máximo de tempo ao final do dia, porque aquelas 24 horas não esticam. E se eu puder ter 1.700.000 a ver a novela, como tive ontem, em primeiro, ontem foi em primeiro, a Única Mulher. Já lá vamos. E de repente eu tenho mais 3 minutos a ver uma cena do Mais Futebol, da TV 24 no TV Player. E mais 1 minuto aqui, mais 30 segundos ali. O que vai contar para nós é saber que conseguimos chegar aos 10 milhões em Portugal muito mais tempo do que já chegávamos. E com a vantagem adicional é que agora também chegamos além fronteiras e isso para nós é uma satisfação ver o feedback diário dos portugueses e não só, que descobrem muitos conteúdos e que agora os podem ver no TV Player. A gente já percebeu é que você consome televisão como ninguém, sobretudo de um determinado canal. É paixão. João Paulo Luz, falámos aqui dos produtores de conteúdos, mas a verdade é que isto tem que ser distribuído e há novas formas de distribuição e eu gostava de saber estas novas formas de distribuição, que modelos de negócios é que têm associados e também ligar um pouco àquilo que o Rodolfo Correia nos disse relativamente aos devices. Cada vez há mais devices, cada vez há devices diferentes, agora já vêm relógios de pulso que também são devices. E tudo isto
é um acréscimo adicional à inovação e à forma de distribuir conteúdos, porque um device, basicamente, se calhar é um veículo onde nós podemos fazer chegar um determinado conteúdo. E como é que nós podemos rentabilizar isto tudo? Porque, de certeza absoluta, que custa dinheiro disponibilizar e distribuir todos estes tipos de conteúdos. Muito obrigado. Boa tarde, em primeiro lugar, e muito obrigado pelo convite. De facto, essa questão quase que pode servir aqui um bocadinho em complemento a tudo que os meus colegas e amigos de painel já referiram anteriormente. Eu diria que se nós quiséssemos sistematizar um pouco aquilo que é o desafio que toda esta inovação traz para o nosso negócio, para quem produz conteúdos, antes da internet o negócio era relativamente mais simples, ou pelo menos era mais claro de como é que se fazia dinheiro e como é que se equilibravam as contas. O negócio vivia da subscrição e vivia da publicidade. Era assim anteriormente no papel, replicou-se o modelo no Pay TV, eventualmente com algum desequilíbrio no Pay TV, aquilo que os operadores cobram às pessoas e passam aos produtores de conteúdos tem um peso menor, é natural, há mais um na cadeia de valor, de quando, por exemplo, no papel, os produtores de conteúdo está a transacionar diretamente com as pessoas, mas basicamente o modelo mantinha-se. Quando a internet surge com uma variável absolutamente nova e baseada também numa promessa à altura muito promissora, perdoem-me a redundância. O que era novo era de que, sendo tudo muito aberto, a gratuitidade imperava. E a gratuitidade ia dar uma escala tamanha aos projetos que ia-se conseguir fazer negócio de outra forma e nos conteúdos através de publicidade. Nunca os jornais iriam chegar a tanta gente, nunca uma notícia de per si iria chegar a tanta gente. Isso de facto foi verdade, em termos da escala que as audiências passaram a atingir, mas colocou-se uma questão, foi que impedidos pelo modelos de negócio vigentes de cobrar através da subscrição, também não se tornou fácil cobrar através da publicidade. E não se tornou fácil cobrar porque, de repente, havia muita gente a competir no negócio da publicidade e não apenas os produtores de conteúdos. E aqui entra uma variável absolutamente disruptiva no negócio, que é alguns dos distribuidores, porventura, por vezes, os principais distribuidores, são eles próprios concorrentes na captura da receita publicitária. E, portanto, quando nós temos players que assumem uma fatia muito grande do negócio publicitário e não produzem conteúdos, mas conseguem dominar e influenciar decisivamente o acesso desses conteúdos, é evidente que introduzimos um fator novo e um fator de grande vantagem para esses players competitiva no mercado. Isso, de alguma forma, transforma por completo este negócio, porque este setor muito globalizado trouxe também escalas completamente adulteradas relativamente às posições de força anteriores. Nas posições de força anteriores, quando alguém produzia um conteúdo e estava a negociar com um distribuidor, geralmente tinha uma posição negocial forte. Isso permitia, exatamente como já foi dito, que havia a disputa normal. O Tomé referiu isso, entre o comprador e o vendedor, e chegava-se a um preço justo. O problema é quando não existem posições competitivas ou negociais minimamente equilibradas. E hoje, quando um produtor de conteúdos vai negociar, por exemplo, com o Google, é uma causa pública, obtém aquilo que também é público, que é zero. E, portanto, obviamente tenta obter algo mais. Só que, de facto, não tem condição, não tem posição negocial para o atingir. O que é que os produtores de conteúdos hoje podem fazer? Então, quando nós olhamos esta internet, falando aqui internet, as plataformas, os 4 ecrãs como um mundo digital, que está cada vez menos democrática, no sentido do livre acesso e que todos conseguem ali ter uma voz, porque cada vez mais as posições da distribuição estão concentradas.
Quando nós hoje olhamos para os tempos que as pessoas dedicam, pode ser em Portugal, pode ser em Espanha, pode ser noutro mercado qualquer, a consumir conteúdo através das plataformas digitais, vimos que há uma concentração muito grande em termos de quem as distribui. O tempo que em Portugal se dedica, por exemplo, ao Facebook é impressionante. No entanto, ninguém vai ao Facebook ver algum conteúdo do Facebook. Todo o conteúdo que lá está colocado, todo sem exceção, ou foi produzido pelas próprias pessoas, ou é conteúdo que foi produzido por alguém e, pelo menos nos modelos atuais, ainda não foi remunerado. Quando vamos para o universo do Google, é exatamente a mesma coisa, se calhar com mais predominância do conteúdo de terceiros. O que é que se pode fazer perante isto? É difícil, acho que ninguém tem uma receita hoje. Há duas certezas. Uma, o movimento que a Fox fez hoje, que é reforçar a relação com os consumidores e fazê-lo, muitas vezes, obtendo parcerias entre aqueles distribuidores também com quem se consegue ser parceiro e construir modelos de negócio. A outra é aquilo que nos vai sempre dar alguma garantia de sobrevivência, que é sermos relevantes, aquilo que exatamente já o João e o Ricardo também referiram, e também o Rolando, que enquanto nós estejamos sobre conteúdos que interessam às pessoas, nós podemos ter a garantia que sobre isso conseguiremos montar algum modelo de negócio. Agora, está mais difícil, vai ser mais complexo do que era no passado. Era com certeza mais simples no passado, mas também concordo que o consumidor no final do dia sai a ganhar, havendo aqui, no entanto, alguns temas, eventualmente, de regulação e ao nível global, que o mercado vai ter que endereçar, sob pena de os mercados mais pequenos terem muita dificuldade em subsistir. Muito bem. João, voltando a si, o Rodolfo falou-nos de uma coisa engraçadíssima, que era o conteúdo é king e a escolha é queen. E dizia ele, o conteúdo é king e a escolha é queen. E falava e dizia, bom, como é que devemos de pacotizar esta oferta? Era a pergunta que ele deixava. E relativamente ao bundling também dizia, será que o Pay TV morreu? E isso era a pergunta que eu tinha, quer dizer, como é que se pacotiza isto e será que o Pay TV morreu? O Pay TV não morreu, quer dizer, temos aqui dois exemplos vivos, quer dizer, mais o Rolando, de que o Pay TV está vivo e de boa saúde, quer dizer, continua de boa saúde, Rolando, certo? E a Vera também, neste momento, a própria estratégia digital da Fox passa por um fortalecimento da relação com o operador e, portanto, criando um novo produto que o operador pode valorizar e os próprios utilizadores vão valorizar e, portanto, está a ser pago por essa via. Portanto, não me parece que tenha morrido. Aliás, falou-se muito da morte da televisão, não é? Houve uma altura que se falava que a televisão linear ia morrer, o Pay TV ia tudo morrer e isto parece que nada disso vai acontecer, não é? Okay. Portanto, a televisão, aliás, há um livro que foi lançado a semana passada que era A Nova Televisão é a Televisão. Portanto, basicamente, acho que os modelos, quer o modelo de free-to-air, ainda é um modelo sustentável, quer dizer, quer nos Estados Unidos, quer em Portugal é um modelo sustentável. O modelo de Pay TV também é sustentável e continua a dar cartas. Portanto, acho que por aí estamos bem. Agora, há novos... Estas novas tecnologias permitem, de facto, repacotar a oferta televisiva de outra forma. Portanto, é preciso, provavelmente, reinventar a televisão. O que a Vera está a fazer com a Fox é um pouco isso, é reinventar a televisão. Aquele canal vai ser algo um pouco diferente. O que nós estamos a fazer, por exemplo, nós na RTP, amanhã vamos ter um canal especial com um festival que vai acontecer em Lisboa. E esse canal, que vai passar só no RTP Play, também num operador de distribuição cabo, ele vai ser, dentro do RTP Play, um multi-stream de difusão. Portanto, vamos ter uma nova forma das pessoas acederem ao conteúdo, podendo assistir a 3 ou 4 eventos em simultâneo dentro desse festival. Portanto, isso só é permitido porque estas novas plataformas de distribuição permitem uma nova utilização por parte dos utilizadores. Portanto, acho que há aqui muito produto a desenvolver. Acho que é a nossa responsabilidade desenvolver esse produto. Nós, RTP, temos uma missão um bocadinho diferente da missão dos obviamente, operadores privados, que têm, obviamente, o lucro e o negócio como grande drive. Nós não, temos um contrato de concessão e, portanto, temos que cumprir esse contrato de concessão. Portanto, temos uma série de obrigações.
nomeadamente estas obrigações de inovar na distribuição e também inovar quer nas novas narrativas, criando novas formas das pessoas, quer dos autores criarem conteúdos para televisão, quer dos consumidores acederem a esses conteúdos, e inovando também na forma como chegamos aos públicos, conseguindo fazer uma coisa interessante que é, para além de queremos atingir todas as pessoas, queremos atingir cada uma das pessoas, porque as plataformas digitais permitem isso, permitem que um operador de televisão consiga fazer um conteúdo específico para aquele utilizador, naquele contexto e com a disponibilidade que ele tem naquele momento. Portanto, acho que isso aí é novos produtos, acho que temos que os inventar e não acho todo que a Pay TV esteja morta, nem a televisão linear esteja morta. Acho que estão vivas, bem vivas e felizmente que sim, porque senão teríamos um grande problema, provavelmente não teríamos esta forma de entretenimento e de informação tão popular, não é, nos nossos dias. Se não houvesse Pay TV nem free-to-air a funcionar, se calhar perdia-se uma série de coisas que são muito importantes para as populações, não é? Claramente. Está respondida uma das perguntas do Rodolfo. Vera, eu quando olho para as novas gerações a verem conteúdos de televisão, a consumirem conteúdos de televisão, dou muitas vezes com essas novas gerações a aceder a esses conteúdos de televisão via web e via motores de busca. Para ser mais concreto, seja ele YouTube, Vimeo ou outra coisa qualquer, eles acedem aos vossos conteúdos de televisão via essas plataformas. E aqui, um pouco ligado à pergunta que eu fiz ao Rolando, não é pirataria, porque eles não se sentem que estão a piratear, uma vez que acedem a qualquer sítio em que os conteúdos lá estão. Mas a linha é muito ténue. E, portanto, basicamente, eles estão a aceder a conteúdos que são disponibilizados e não são através das vossas plataformas. Como é que nós conseguimos evitar esse impacto? Na maior parte dos casos estamos efetivamente a falar de pirataria, porque esses conteúdos ou estão disponíveis numa plataforma específica ou então se estão avulsos na internet. O problema é que o consumidor, nesses casos, não sente que é pirataria, não o entende como tal. Quer dizer, se eu for lá e fizer um streaming ou um download, eu claramente estou ativamente a participar ou a cometer um ato. Se eu estou a ver no YouTube, eu acho que não é, embora concorde consigo, é igual. Ninguém pagou por aquele conteúdo. Eu não sei se não estou de acordo com o Rolando em que escolhem não entendê-lo como pirataria. Porque que é pirataria é, e está relativamente claro. Depois podemos ter o consumidor mais ou menos informado. Agora, qual é a forma de combater isso? Pego um pouco naquilo que é a teoria também do Rolando, que é se fizermos chegar esses conteúdos de uma forma fácil e através dos meios que esta nova geração escolhe para consumir, então eles não têm necessidade de os ir buscar de forma ilegal. Okay. Portanto, a estratégia passa, efetivamente, pelos serviços todos Play, que aqui falámos, dos quais a Fox não é o único, há muitos outros e os outros já tomaram, aliás, em alguns casos, a dianteira. É precisamente de disponibilizar esses conteúdos de uma forma fácil e como esta nova geração os gosta de consumir, que é ou numa lógica multiplataforma ou nesta lógica on-demand para determinados conteúdos, porque no caso de conteúdos como o desporto, os talent realities, a informação, a componente live é extremamente poderosa. No caso do resto dos conteúdos, ou estamos a falar de uma grande estreia a nível global, mundial, com uma componente de fan muito própria, e onde aí o live da estreia é um momento extremamente importante, ou então, cada vez mais, de facto, o consumo é este binge viewing, de eu poder consumir durante um dia inteiro os episódios todos de uma temporada. Agora, isto nós temos que fazer chegar às novas gerações este novo conteúdo para que eles não sintam efetivamente necessidade de os ir buscar à internet. Significa estrearmos em Portugal no dia a seguir a estrear nos Estados Unidos. Este é um esforço que, aliás, curiosamente é pedido por todos os operadores mundo fora. Portanto, em todos os países onde eu negociei canais Fox, das primeiras coisas que nos pedem é não só o não linear e o multiscreen, etc., mas é assegurarmos que nos nossos canais os conteúdos estreiam day and date com os Estados Unidos, precisamente para não haver esta necessidade de ir buscar o conteúdo através de uma outra plataforma alternativa, ou seja, a pirataria. Mas isso, de facto, é uma boa estratégia. Se eu disponibilizar, evito que as pessoas vão tentar buscar mais cedo. Rolando, eu já me dei por mim a olhar para a televisão, a abrir o meu tablet ou o computador e não a fazer multiscreening. Porque o multiscreening é basicamente, ou no seu caso, do multiscreen, mas nos outros todos, é basicamente eu disponibilizar o conteúdo live na segunda plataforma, ou no segundo device. Eu já me dei a fazer o seguinte, a ir ver
a marca da chuteira daquele futebolista, ou estar a ver um jogo e estar interessado na estatística de qualquer coisa e, portanto, claramente fazer second screen TV. Isso nós ainda não temos. Porquê é que não temos? Vamos tendo, há várias ofertas. Não está, o second screen, tipicamente com informação adicional. Com estatísticas, com informação, para saber qual é a roupa, se a camisola é da Adidas, para saber que vou comprar aquilo, agora estou a dizer aqui umas marcas, não devia, mas quer dizer... Há muitos eventos que também são muito marketizados, mas depois o consumidor não é aquela loucura que o consumidor está a procurar. Hoje em dia já temos muito, de uma forma de oferta normal, vulgar, há muitos sites, para dar um caso, o Mais Futebol, mas há muitos sites que disponibilizam qualquer um o RTP Play, o Mais Futebol, para falar dois, tem muita informação adicional, por exemplo, estatística sobre o evento, classificações, golos, podemos procurar e essa informação está disponível. Temos-la por todo lado, a Sport TV obviamente tem sobre as suas competições, mas já temos disponível o second screen como opção integrada, dentro das emissões, claramente é um investimento. Sim, não, primeira parte, é um investimento. Não tem por parte dos patrocinadores, tipicamente as pessoas olham para o second screen e dizem eu posso pedir uma pizza de imediato, ela aparece ali na porta. Era aquela pizza aquela imagem que toda a gente tem do second screen e patrocinador. Na realidade isso infelizmente não está assim tão próximo e não existe, no mundo real não está a funcionar assim tão pesado e há poucas marcas, eu por mim, quer dizer, as pessoas procuram os conteúdos, cada um consome o conteúdo como gosta. Eu gosto de ver o futebol como bom comentador e em alta definição. E não estou à procura de ver outros botões, mas há quem goste, por exemplo, está a fazer vários jogos, vai mudando de canal, para mim o second screen vou mudando de canal e vou vendo os outros eventos, os outros canais, pode-se procurar, pode-se adicionar essa oferta, é para aí que vamos caminhar, atenção, esse é um caminho que vai ser feito mais como reforço da oferta ao nosso cliente, de que propriamente com um objetivo comercial, não será esse o caminho, julgo eu, mas vamos reforçar a relação com o cliente. Tudo o que nós estamos, acho que aqui todos a discutir, estamos a querer reforçar a escolha do cliente. Dizia, o cliente é rainha, é queen, se o conteúdo é o rei. Acho que sim, o conteúdo, as pessoas perseguem o conteúdo e depois, obviamente, dentro de um determinado estilo de conteúdo, dão credibilidade a determinadas marcas, é isso que nós fazemos. Temos marcas, produzimos conteúdos e distribuímos esses conteúdos. Nesse sentido, as pessoas procuram os conteúdos e as marcas que consideram credíveis. O consumidor escolhe os conteúdos que quer ver e a forma que quer ver. E nós, cada vez mais, vamos disponibilizando, ou através destas soluções do mobile, da internet, vamos largando ou vamos abrindo a possibilidade para os chamar para o nosso universo, para os trazer para o nosso universo, para lhes dar a solução de acesso ao conteúdo que não seja pirata e que, mesmo para aqueles que nunca escolhendo ser piratas, estão impedidos de ver, portanto é preciso dar-lhes soluções, estamos a fazê-lo e vamos crescendo na medida também que eles peçam e que seja comercialmente suportável também dar os desenvolvimentos. O second screen acho que vai acontecer, já fizemos algumas experiências na Sport TV com second screen, fizemos com os Jogos Olímpicos de Inverno, uma pequena experiência, em que podia ver sobre o evento que estava a correr e sobre o atleta, as classificações dele nos últimos Jogos Olímpicos, as estatísticas dele de acesso, uma coisa muito interativa, muito bonita, mas utilizadores interessados houve pouco. É uma questão de nós criarmos o hábito no consumidor. O consumidor é que escolhe. Ricardo, há agora aí uma nova vaga que é o IoT, que é diferente do OTT, o Internet of Things, ou Internet das Coisas. A Internet das Coisas passa pelas coisas terem endereço IP, portanto, inclusive o IP versão 4 vai passar para o IP versão 6, o que vai permitir quase cada pedra ter um endereço internet. Vamos ver. Mas a própria coisa, neste caso pode ser um aparelho de televisão, pode ser um tablet, pode ser qualquer device que interage connosco, começa a aprender ele próprio a reconhecer quem é o utilizador, começa a aprender quais são os gostos e começa a ele próprio, sua espontânea vontade, a sugerir a programação, o conteúdo e o que é que a pessoa tem disponível.
Na TVI já olharam para isto? É algo que estão interessados? É algo que estão, de alguma forma, a olhar como o futuro possível e de rentabilizar esta questão ou não? Eles podem sair? Eles podem sair. Então já percebemos que sim. Bem, se as pedras tiverem ecrãs, eu estou interessado em pôr lá os conteúdos e o Paulo Lourenço estará interessado em pôr lá a publicidade. Será sempre bom, desde que todas as coisas tenham ecrãs. Mas creio que falo aqui por todos. É óbvio, não é só em mídia, quer dizer, eu creio que qualquer área de negócio em que o cliente final é um dos targets primordiais, quanto melhor for a experiência pessoal que lhe consegue entregar, sabe que no final do dia, do mês, do ano, os resultados serão melhores porque a experiência é melhor. Eu consigo encontrar, agora falando aqui do nosso contexto, consigo encontrar e entregar conteúdos que ele em específico quer naquele momento, para aquele device, para aquele contexto. Agora, é um desafio imenso, não, tal como os operadores ainda hoje aqui de manhã partilharam, e já a semana passada, que têm investimentos muito avultados para fazer em rede e infraestruturas, nós também temos, os conteúdos custam muito dinheiro, que Rolando se lhe puxam pela língua ele vai já dizer. É caro, é muito caro produzir conteúdos. Portanto, isso leva-nos a toda esta infraestrutura que acreditamos e que estamos a trabalhar para gradualmente conseguir fazer uma televisão muito mais de 1 para 1. É óbvio que é um grande objetivo, mas temos que ter em consciência que são investimentos muito fortes, é talento humano que é crítico ter nas empresas. Estamos a falar de talento humano, felizmente ou infelizmente, que foge para fora de portas. Lá está, porque temos-lo em Portugal, como em poucos países, muito bons. E nós, lá está, na Mídia Capital Digital, temos tido alguns muito bons, mas que recebem logo os convites para os Netflix da vida. E a única coisa que é, do nosso lado, importante é, manter algum investimento. Aqui no caso do second screen, que o Rolando estava a dizer, nós pensamos o mesmo. Portanto, o cliente vai sempre decidir. Nós temos que experimentar e não ter medo e achar que isto é um caminho. O ano passado tivemos 2 casos absolutamente extraordinários. Tivemos 500 mil de pessoas a instalar e a utilizar o second screen do Rising Star e praticamente 400 mil a utilizar a aplicação do Secret Story 5. E que comprovaram que para determinados targets aquilo é uma user experience fortíssima, intensiva, addicted, e atenção que no Rising Star eu não estou a falar dos 14 e dos 18. Na primeira semana sim, nas semanas seguintes isto ia até aos 65. Portanto, acredito que devíamos ter tido uma percentagem na venda de smartphones nesse Natal, porque tivemos, obviamente, lá está, os devices usam-se quando há conteúdos. Por último, creio que nós também temos aqui uma responsabilidade, precisamente porque esta é uma indústria tão específica, a indústria de mídia é tão específica, em claramente dotar das melhores condições as pessoas que cá trabalham, porque eu posso fazer a aquisição da melhor plataforma de Big Data do mundo, posso fazer uma aquisição da melhor plataforma de Analytics que existe e tenho dinheiro para ela. Isso não interessa para nada se não tivermos as pessoas. E há iminentemente a necessidade de criar nas empresas de mídia, e é um dos pontos que estamos a desenvolver, funções, talento específico em áreas absolutamente que até aqui não existiam. Quer dizer, estamos numa transformação e que hoje começam a ser críticas para o futuro, desde o data journalism até tudo o que é data mining por aí adiante, tirar o máximo partido para entender quem vê, onde é que vê, o que é que gostaria mais de ver, para num tempo mínimo conseguir ou produzir programas para aquele canal, para aquela slot horária que fazem muito mais sentido, ou para distribuir no digital da mesma forma, adequadas àquele espectador que já não é espectador, é muito mais participativo do que era. Portanto, big challenge. Big challenge, indeed. João Paulo Luz, second screen já vimos, Internet of Things, televisões que têm câmaras que percebem quem está à nossa frente, o que é que consomem. Mas a verdade é que hoje ainda estamos um bocado longe disso, mas não estamos longe de outra questão, é que todos nós interagimos com as redes sociais. As redes sociais é uma realidade.
seja, não vou agora dizer os nomes das várias redes sociais, mas nós interagimos diariamente, horas, naquele espaço onde deixamos a nossa informação. E a minha pergunta é como é que os mídias, sejam os produtores, sejam os próprios distribuidores, podem tirar partido disso? Podem tirar partido das horas que nós despendemos nas redes sociais? E como é que fazer chegar a esse consumidor? E o que é que está a ser feito, claramente, na imprensa, para conseguir chegar lá? Porque eu sei que isso estão a ser feitas coisas do vosso lado para chegar a esses consumidores. Eu acho que as redes sociais são elas próprias um distribuidor. E, portanto, aqui, aqueles que eram os distribuidores anteriores, se calhar aqui poderão, a ameaça, pelo menos que existe para eles, é poderem ficar apenas como operadores de telecomunicações, o tal chavão que todos utilizamos muito, do dump pipe. De facto, cada vez de que o protagonismo da distribuição é feito por outro que não o operador de telecomunicações, é evidente que eu, enquanto consumidor, quero apenas ter uma ligação à internet e aí a variável vai ser o preço, e, portanto, quero a largura de banda e quero ao mais baixo preço. Evidentemente que para os operadores essa é uma ameaça significativa, porque a cadeia de valor vai transitar, neste caso, para essas redes sociais que oferecem um serviço de acesso a muita coisa, também conteúdos, aos seus consumidores. De facto, a rede social que hoje mais vingou, e de facto é a única que é realmente grande em Portugal, que é o Facebook. Acho que é mais fácil falarmos aqui com as marcas. Tem tido uma atitude mais friendly relativamente aos publishers do que aquilo que são os outros distribuidores do mundo digital, nomeadamente o Google ou mesmo uma Apple até há pouco tempo atrás. As notícias que agora correm é que a Apple pode vir mais na sequência do que o Facebook está a fazer. O que o Facebook está a fazer de diferente é convidar alguns publishers a colocarem lá o seu conteúdo, mas esse é um espaço do publisher. O publisher faz lá o negócio que quiser, em termos de publicidade, e se o publisher quiser, o Facebook ali não tem negócio publicitário. É uma promessa ótima, é sempre uma boa notícia comparado com aquilo que tínhamos até hoje, que só significa que a relevância do conteúdo pode ser aquilo, e o acesso a esse mesmo conteúdo pode ser aquilo que o Facebook sente que o pode favorecer na guerra com o Google, mas relativamente àquilo que é a diferença de dimensão dos publishers e do Facebook, é evidente que este é um caminho perigoso para os publishers. Porque se por um lado temos acesso imediato a muita gente, por outro lado, se habituarmos as pessoas a contactarem o nosso conteúdo através deste distribuidor, ao invés de irem hoje diretamente, eventualmente de uma forma mais penosa, ter connosco, porque vão ao nosso URL, porque vão às nossas apps, porque têm que ir aos nossos canais de televisão, se nós lhes servirmos isso de uma forma mais espontânea num sítio onde eles hoje já estão muito tempo, com certeza que nos primeiros tempos é sempre a acrescentar valor. O problema é que nós não temos de facto posição negocial para daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos ou 2 anos, não sabemos bem, se as condições mudarem. E se nós tivermos uma grande dependência dessa relação, vamos com certeza estar em maus lençóis do ponto de vista do negócio. E, portanto, estas coisas fazem-se sempre, neste negócio e em todos os outros, sempre com trade-offs. Há aqui oportunidades muito grandes, que pela conversa que aqui tivemos se notam, e há ao mesmo tempo, quase em paralelo, sempre, quase da mesma dimensão, uma série de ameaças. Fica muito difícil percebermos exatamente onde é que está a receita dos passos seguros, mas também já aqui foi dito que isso não é muito importante. O importante é sabermos qual é o sentido em que devemos caminhar, irmos errando e corrigindo. E, portanto, acho que é isso que, de uma forma geral, se tem feito em Portugal. Acho que Portugal é um bom exemplo de boas práticas, onde saímos muito penalizados pela questão da escala.
porque aí, e aqui temos players de dimensão diferente, o problema de uma Fox quando vai produzir conteúdos é muito diferente do problema da casa onde eu trabalho, da empresa, ou da Mídia Capital ou da RTP. E, portanto, o perímetro geográfico, o perímetro de pessoas onde nós tentamos rentabilizar o nosso negócio é francamente mais pequeno e isso traz-nos dificuldades. Se calhar também temos que olhar para isso em termos de solução de futuro. Ok. Obrigado. O nosso tempo está quase a acabar. Eu vou pedir a todos, e agora que me ajudem a respeitar o tempo, vamos ter 30 segundos, eu vou pedir a todos que, numa palavra, vocês me digam o que é que vos distingue da vossa concorrência e porquê. Primeira palavra, pode ser preço ou outra qualquer. O que é que vos distingue da vossa concorrência e depois expliquem em 30 segundos porquê. João Paulo Luz. Qualidade de informação. Qualidade de informação. Rolando. Não é fácil, conteúdo em direto. Conteúdo Desporto, em direto. conteúdo em direto. Conteúdo em direto. Ricardo. Proximidade, vírgula, ficção, informação e entretenimento. Lá foi Vera. João, Espera aí que você fica do último, que foi sempre aqui o primeiro. Vera. Qualidade de entretenimento global. Qualidade de entretenimento global. João, e por último. Serviço público. Muito bem. Muito obrigado. Este foi o painel dos nossos negócios de mídia. Foi um prazer.